A gente sabe que o Sith tem diversas características, né? Seja o seu sabre de luz vermelho, sejam os seus mantos e vestes negras, ou os seus olhos amarelados. Isso é uma das maiores características do Sith e praticamente todos eles têm. Mas por que eu falei praticamente? Pois é, durante as Guerras Clônicas a gente acompanha um Lord Sith que não tem essa característica, ele não usa, não só ele na verdade, hein? A gente vai depois falar sobre alguns outros Sith que não usam essa técnica, mas o assunto de hoje é o Conde Dooku. Por que o Conde Dooku não tem os olhos amarelos do Sith? Porque ele não tem essa característica tão marcante do Sith. E bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi, eu sou o Luke, sejam muito bem-vindos ao canal Luke Baduque, canal que mais fala de Star Wars nesse setor da galáxia. E meus amigos, a gente vai falar de um dos personagens mais interessantes de toda a saga, né? Um dos caras mais brabos de todos, mesmo um velho, um cara super poderoso, um esgrimista talentosíssimo e habilidoso que é o Conde Dooku. E a gente vai falar, como eu disse, sobre o porquê ele não ter os olhos amarelos. Ele não era um Sith de verdade, ele não conseguia usar isso, mas tipo, não tem nem porquê ele não conseguia, enfim, a gente vai chegar nesse assunto aí. Mas antes, eu quero conversar com você. Você sabe que eu costumo pedir o like e a inscrição antes de começar o vídeo, certo? Mas agora eu vou fazer diferente. A gente vai fazer um acordo aqui. Eu ganho o seu like e a sua inscrição se você assistir esse vídeo até o final, até o final, e você gostar dele, tá? Então vai lá, assiste o vídeo inteirinho, pega suas conclusões, vê se você gosta ou não, e eu tenho quase certeza que você vai gostar, porque aqui é um canal só de Star Wars, e a gente fala só disso, então se você gosta de Star Wars, muito provavelmente você vai gostar do vídeo, tá? Então assiste ele até o final, e depois a gente troca uma ideia, e aí você vê se você gostou ou não, e se inscreve aí, deixa o like, beleza? Mas bom, de tudo isso, bora lá. O Conde Dooku era um Jedi poderosíssimo e muito habilidoso, né? A gente vê ali em Tales of the Jedi e em algumas histórias, como o livro dele, Dooku Jedi Lost, que ele era um cara muito brabo, ele era o maior esgrimista de toda a Ordem Jedi. O cara batia de frente com o Mestre Yoda, e em quesito de força, de poderes na força, ele também era muito poderoso, e ele era muito sábio. Não à toa, ele é um dos grandes mestres da Ordem Jedi, e quando ele saiu da Ordem, a Ordem fez uma estátua para ele, considerando ele um dos 20 perdidos. Os 20 perdidos eram Jedi que por erro da Ordem, né, por erros da Ordem Jedi, acabaram saindo e deixando a Ordem de alguma forma. Olha o nível do Dooku, cara, olha como o Dooku era simplesmente um cara brabíssimo, o cara era incrível. Porém, quando o Dooku saiu da Ordem, ele foi aliciado ali pelo Palpatine, né, foi manipulado, entrou no lado sombrio, se tornou um aprendiz do Palpatine e depois se torna Darth Tyrannus, né? Um Lord Sith. Porém, uma das maiores características do Lord Sith, como eu disse antes, são os olhos amarelos. E o Dooku não tinha esses olhos. Mas por que ele não tinha, cara? Qual que era a parada ali dele não ter esses olhos? E bom, a explicação é a seguinte: os olhos são a janela da alma. É literalmente isso, tá? É literalmente esse ditado que se aplica aqui. Essa é a explicação. Por quê? Os Sith usam emoções negativas para dar combustível para eles, né? Para alimentar o lado sombrio. Então eles usam egoísmo, eles usam ódio, usam paixão excessiva, ciúmes, obsessão, possessão. Tudo isso são emoções que acarretam no lado sombrio, né? Tristeza e tudo mais. Só emoções negativas, só emoções que não fazem bem, não fazem parte do dogma Jedi e não fazem parte do lado da luz. E quando eles estão com várias emoções, estão super carregados, estão nutrindo aquele ódio gigantesco, isso acaba extrapolando as barreiras espirituais, né? Extrapolando as barreiras místicas, e se torna algo físico, tanto nas deformidades do rosto do Sith, né? Deformidades corporais que o Sith tem, como o rosto do Palpatine, que é aquele rosto todo feio, estranho e tudo mais, quanto nos olhos. Todos os Sith têm olhos vermelhos ou amarelos, né? Meio alaranjados em alguns casos, por conta disso. O ódio deles acaba se mostrando fisicamente nos olhos. Então é fácil você identificar um usuário do lado sombrio ou um Sith por conta dos olhos. A gente vê isso no Maul, a gente vê isso no Anakin / Darth Vader, a gente vê isso no Palpatine. No Palpatine é interessante porque ele não usa muito, né? Em alguns casos ele acaba não usando, mas a gente vai falar disso mais pra frente.
Porém, o Conde Dooku não tem os olhos amarelos. A gente vê ele usando isso muito pouco, sabe? Muitas poucas vezes Conde Dooku deixou as suas emoções transparecerem, porque ele era um cara extremamente controlado, ele era um cara que sabia dosar suas emoções, era um cara que sabia se controlar e que sabia que, como um Lord Sith que estava por trás das Guerras Clônicas, estava manipulando tudo ali, ele não podia deixar transparecer que ele era um Lord Sith, ele só queria deixar transparecer que ele era um cara ambicioso, beleza, era um cara ali, um conde de Sereno, super rico e tal, e ambicioso, que queria separar da República e pegar alguns planetas para ele, para se juntarem a ele e separar da República. E para as outras pessoas da galáxia, ele deveria passar uma imagem de confiança, porque confiavam nele. Pô, ele era um ex-mestre Jedi, um cara extremamente confiável, conde de um planeta lá super rico. Então sim, Conde Dooku tinha que passar essa imagem de ser alguém confiável, principalmente para as pessoas não suspeitarem das suas verdadeiras intenções. Então, por conta disso, ele sabia dosar muito bem suas emoções, sabia controlar muito bem para não deixar isso transparecer. Então é basicamente por isso, o Conde Dooku, ele sabia ali como se segurar, ele sabia não nutrir o ódio, ele usava os poderes do lado sombrio, mas não deixava o lado sombrio consumir ele. Olha que bagulho interessante, olha como o cara era extremamente brabo, o cara praticamente controlava o lado sombrio. E o Palpatine, né, que eu disse que a gente ia falar depois, o Palpatine mais ou menos usa um pouco disso, ele tinha que passar a imagem de um velhinho bondoso. Se você olha pro Palpatine, você pensa que ele é um velhinho bondoso, porque ele tem essa cara. E ele não deixava o lado sombrio transparecer, o lado sombrio exalar dele. Ele se tornava nulo na força, ninguém conseguia sentir a presença do Palpatine, e ele não deixava os olhos de Sith aparecerem nem a sua verdadeira forma, que é aquela coisa grotesca que a gente vê a partir do episódio 3. Então é basicamente isso, o Conde Dooku era simplesmente um cara emocionalmente estável e que sabia controlar o lado sombrio, e por isso os olhos dele não eram amarelos. Isso, cara, isso é muito interessante e deixa o personagem do Conde Dooku muito mais rico, saca? Mas bom, eu quero saber a opinião de vocês, então vai lá e comenta aí embaixo. E você, eu tô falando com você agora, você que assistiu esse vídeo até o final e que a gente tinha trocado aquela ideia no começo, lembra? De você se inscrever e deixar o like se você gostar. Se você gostou, bom, então se você gostou, vai lá, cara, deixa o like aí, tá? Deixa o like, se inscreve que a gente tá rumo aos 1000 inscritos e eu conto com vocês pra bater essa meta. Então é isso, muito obrigado por terem ficado comigo até o fim desse vídeo, muito obrigado por sempre me apoiarem, tá? Sempre estarem aqui comigo. E eu queria deixar um aviso aqui pra vocês. Dia 24 de janeiro eu vou estar lá no Enclave Cast, né? Lá no Enclave da Força, fazendo parte do Mesa Cast deles de novo. E eu fico muito feliz com esse convite. Obrigado, Thiago, por ter me convidado de novo. E eu tô convidando cada um de vocês a comparecerem lá dia 24, tá? Não percam, vai ser muito da hora. Mas então é isso. Muito obrigado, que a força esteja com vocês, valeu, falou e tchau. Até o próximo vídeo.